Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor e estou aqui com o Murilo Groschut, treinador de corrida e corredor. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade de treino, mentalidade de prova, qual o impacto que a cabeça pode ter no seu treinamento, na sua performance, no seu desempenho no dia da sua prova. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Prazer estar aqui novamente. Fala, ouvintes. Hoje com esse tema super diferente, eu diria, né, André? A gente sempre fala aqui de questões talvez mais voltadas para aspectos físicos, desempenho físico. Falamos de VO2, falamos sobre tipos de treinamento. Tivemos recentemente um episódio sobre saúde mental e hoje vamos falar sobre a mentalidade, né? Alguns termos ali muito ouvidos no dia a dia de qualquer corredor, como, por exemplo, poxa, aquela pessoa tem uma cabeça forte, aquela pessoa sabe sofrer, ou aquela pessoa não sabe sofrer. Então, o que tem por trás desses termos e muitos outros que de vez em quando a gente ouve, né? O que a ciência nos mostra a respeito de quanto a mentalidade pode impactar direto ou indiretamente a nossa performance na corrida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Exato, Murilo. A gente estava até comentando aqui antes de começar a gravação sobre a dificuldade que é esse tema. É um tema, primeiramente, é importante a gente até falar isso, assim, quando a gente sempre tenta trazer um viés científico. E esse é um daqueles temas em que a ciência ainda está mais levantando perguntas do que trazendo respostas, né? Algumas respostas a gente sabe, existe comprovação para várias coisas, mas os estudos nem sempre têm uma qualidade excepcional, os estudos, existe uma certa dificuldade, né, para você cegar os estudos, isso é um conceito importante aí, mas como que você, o que é o estudo duplo cego, randomizado, né, que é o estudo, seria o padrão ouro para a gente determinar que alguma coisa é boa para X. Quando você vai testar um medicamento, você dá para um grupo um medicamento e para o outro grupo você dá uma pílula igualzinha, só que sem o componente ativo. E aí você vai randomizar, ou seja, você vai selecionar quem vai para cada grupo de forma aleatória e você não vai contar para quem recebeu o medicamento e quem recebeu o comprimido sem o princípio ativo. Então é muito fácil cegar para estudar, por exemplo, um comprimido, né, uma medicação nova. Quando a gente está falando de intervenções mentais, não tem como você, por exemplo, colocar uma intervenção de terapia num grupo e no outro grupo não colocar sem que eles não saibam. Quem recebeu terapia sabe que recebeu. Quem não recebeu sabe que não recebeu. Sim. E aí você sempre vai ter o viés do placebo, né? E o placebo é muito importante, ele é uma coisa real, não há dúvida sobre a existência do efeito placebo. Então, assim, a gente vai... E André... Deixa eu só falar uma coisa aqui da estruturação do episódio. Então a gente vai falar sobre técnicas, quais técnicas são essas, e não dá para entrar na minúcia de cada uma delas, porque são muitas, e se tem efeito comprovado, se não tem efeito comprovado, e vamos falar um pouquinho de mentalidade de prova, mas também mentalidade de treino, que na minha opinião é muito mais importante, tá? Pode continuar, Murilo, perdão. Imagina, só um detalhe que eu ia mencionar, né, sobre você falou ali dos estudos, né, muito mais difícil talvez pesquisar a mentalidade do que, por exemplo, de um fármaco novo. E uma outra curiosidade, pelo menos eu notei isso quando eu dei uma pesquisada aqui em alguns estudos, né, eu acredito que você também notou algo semelhante. Quando a gente procura questões como o VO2 máximo, a gente encontra estudos muito antigos, né, de 50, 60, 70 anos atrás. Agora, quando a gente pesquisa mentalidade, pesquisa talvez práticas de visualização, pesquisa meditação, etc., são estudos muito mais recentes. Pelo que eu notei aqui, em torno de... Começou ali talvez uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o tema há uns 20 anos, assim, então é uma coisa bem recente, né? Muitos estudos depois dos anos 2000, realmente. Então, assim, gente, tem uns pontos aqui que acho que é importante a gente conceituar antes de mais nada, que assim, primeiro a gente está falando aqui de mentalidade em esportes de endurance, né? Porque, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo do tênis, que para mim é um dos esportes mais mentais que existem, né? Assim, é impressionante que você tem um jogador extremamente habilidoso, um outro extremamente habilidoso, mas um é muito forte mentalmente e o outro é fraco mentalmente. E eles podem
um pode massacrar o outro por conta de momento, porque perdeu a cabeça, porque brigou com o box, porque brigou com a esposa no dia anterior. É impressionante, né? Acho que para citar dois exemplos aqui para quem acompanha tênis, pega lá o Djokovic, que eu vou falar que eu acho até um pouco insuportável, que quanto pior tá a situação para ele, parece que ele se fortalece e joga cada vez melhor. E o outro exemplo extremo, que para mim é um cara que é extremamente habilidoso, mas não chegou nem a ganhar um Grand Slam, que é o Nick Kyrgios, não sei se é o australiano, que ele é um cracaço, ele joga muito bem, ele tem muita habilidade, só que ele é desculpa a palavra aqui, ele é meio porra louca. Ele briga com o torcedor, ele briga com a namorada, e o cara, assim, tá jogando bem, quando ele tá jogando bem, ele tá ganhando de tudo, de repente ele tem um minuto de desconcentração, o negócio degringola e ele perde. Né? Então, assim, então eu acho que a importância da parte psicológica para esses esportes de performance, tipo ginástica artística, para citar o exemplo aí da Simone Biles, citar o exemplo aí da Rebeca Andrade, né? Uma das maiores atletas brasileiras, são pessoas que, além de ter uma habilidade física espetacular, habilidade mesmo, têm um mental muito forte, porque precisa de concentração e tal. Aqui a gente não vai falar disso, a gente vai falar de esportes de endurance, né? Então, e aí a gente entra muito no conceito de resiliência mental, ou, muito utilizado o termo que o pessoal usa na maior parte dos artigos, mental toughness, que seria a resistência mental. Quando a gente está falando de endurance, a gente está falando de como que aquela pessoa, aquele atleta vai aguentar ficar ali no limite por mais tempo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A capacidade de suportar desconfortos, né, André? A capacidade da pessoa lidar com desconfortos, lidar com frustrações, conseguir seguir em frente, fazer com que talvez pensamentos negativos que apareçam ao longo de um treino, de uma prova, não atrapalhem diretamente a performance, né? Você consegue dissociar isso o mais rápido possível. Então, o pensamento negativo ele vai vir, né? Com certeza, né? Principalmente numa prova mais longa ali, que você tem muito tempo para pensar. Pensamentos negativos aparecerão, mas o segredo é você conseguir distanciá-los ali de você o mais rápido possível, reconhecê-los e distanciá-los o mais rápido possível, né? Então, a força mental vem muito nesse encontro, né? Exatamente. E aí, um outro ponto que é assim, beleza, então temos a resiliência mental, o mental toughness, mas será que a gente consegue realizar intervenções para melhorar o mental toughness, a resiliência mental? Essa é uma outra pergunta, né? Então, assim, beleza, eu entendi o que é a resiliência mental, mas será que eu consigo fazer alguma coisa para treinar essa parte? Esse é um outro ponto importante. E aí, o que a gente tem aqui, eu vou citar o primeiro estudo, que eu acho que é meio introdutório, assim, só para a gente entender um pouco de quais são as possíveis coisas que a gente precisa fazer. Aliás, antes eu quero falar uma coisa, que é uma coisa um pouco óbvia, mas que eu quero, inclusive, saber se o Murilo concorda. Quando a gente treina físico, em paralelo, em algum grau, você está treinando o mental, né? A gente já falou aqui em vários episódios, né? Então, aliás, eu diria que esse é o padrão ouro. É o melhor que a gente tem para treinar a cabeça, é treinar o físico. Por que eu estou falando isso? Eu acho que pode parecer uma coisa óbvia, mas vamos supor, você vai correr uma maratona. Quando você estiver fazendo seu treino longo, você vai chegar, não no nível da maratona, mas você vai se expor ao desconforto de correr por mais de 2 horas, mais de 2 horas e meia, eventualmente por mais de 3 horas. O desconforto eventualmente de onde você estiver correndo, de ficar repetindo o circuito. Você vai expor o seu corpo à dor física, à dor mecânica, à dor mental, e isso é treinamento mental. Então eu acho que a maior parte do treinamento mental ele vem dentro e acoplado ao treinamento físico. O seu treino, o tempo run, que a gente já falou aqui há muito tempo, que você vai ficar ali muito próximo do seu segundo limiar por períodos longos, quando você está fazendo um intervalado, quando você está fazendo um longo com blocos em ritmo de prova, você está treinando a sua cabeça. Não sei se o Murilo concorda. Sim, concordo plenamente com você, André. E eu já mencionei algumas vezes, né, a minha experiência própria, assim, de como quando a gente começa, né, um ciclo, na verdade, coloca ali dentro de um ciclo de preparação para uma meia, para uma maratona, como é impressionante que uma chave vai virando, né, e os treinos que de 1h30, 2 horas, 2 horas e pouco, começam a se tornar
mais naturais, menos penosos mentalmente falando, né? Então, mesmo que você não faça ali nenhum tipo de prática, de treinamento específico para treinar a sua mentalidade, algumas técnicas que a gente vai mencionar aqui, naturalmente, o simples fato de você se expor aquele estresse, aquele desconforto, seja de uma intensidade muito alta de exercício, ou seja por uma duração muito alta de exercício, automaticamente você vai trabalhando a sua cabeça. O seu corpo, de forma talvez natural e inconsciente, vai tentando encontrar formas, ferramentas que te tornem mais resiliente, né? Perfeito. Criem em você uma força mental maior do que antes, porque o corpo evita o sofrimento, né? Então, se você está sofrendo ali porque está correndo 2 horas, o corpo vai inventar alguma coisa, não sei. Você intuitivamente vai criar alguma estratégia que funcione melhor para você. Seja, sei lá, contar uma história na sua cabeça, seja um mantra, alguma coisa que você repete para você mesmo, alguma coisa você vai inventar ali para que aquilo não se torne tão penoso. Exato. Então, assim, acho que é importante fazer essa consideração, porque assim, tudo que a gente vai falar aqui de técnicas para treinar especificamente a mente parte do pressuposto de que a pessoa já está fazendo treinamento físico. Porque não adianta o cara fazer autofala, imaginação, colocação de metas que a gente vai falar aqui, se ele não tiver treinado, né? Então, assim, inclusive Sim. os estudos, eles pegam pessoas treinadas para aquele determinado objetivo, independentemente de ser profissionais ou não, e colocam a mais uma estratégia para treinar a mente para ver se tem efeito, né? Então, pelo amor de Deus, treino mental não substitui treinamento físico. Isso é um primeiro ponto importante. Perfeito. André, deixa eu só fazer um adendo aqui, antes da gente mencionar esse estudo. A gente falou ali do mental toughness, né, a força mental. E eu encontrei aqui um psicólogo, da onde esse cara é, eu dei uma pesquisada aqui, psicólogo britânico, né, conhecido por seu trabalho na área de psicologia do esporte e desempenho. É um dos principais pesquisadores sobre mental toughness, e o nome do cara é Peter Clough, acho que fala assim. Propôs um modelo teórico chamado Modelo dos 4 Cs, publicado principalmente no início dos anos 2000. Olha só que interessante, mais ou menos quando a gente falou que se iniciaram as pesquisas sobre o tema, né? E ele fala que a força mental é composta por 4 pontos, né? Os 4 Cs, né, em inglês. Então seria confiança, que seria confiança em si mesmo e nas suas capacidades. Olha só que interessante. Então, se você está treinando e você passa por vários treinos, você vai, obviamente, se sentindo mais confiante, né? Controle sobre as suas emoções. Então, aquilo que a gente falou, né? As emoções, os sentimentos negativos aparecerão e você tem que saber lidar com eles, como que agir, né? Quando eles aparecem. Comprometimento, então manter-se focado em metas, é o terceiro C, e o último que é o desafio, que é enxergar dificuldades como oportunidades de crescimento. Então, achei bem interessante essa teoria dos 4 Cs ali. De trazer de uma coisa que às vezes é um pouco abstrata para uma coisa um pouco mais clara, assim, né? De como você pode desenvolver cada um. E, obviamente, isso é importante também já entender, só de você falar os 4 Cs, você já começa a perceber que cada corredor, cada atleta, profissional ou não, ele vai ter os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Então, assim, acho que isso é outro ponto importante, que acho que a pessoa se conhecer é muito importante, né? Para poder ter essa performance. Então, falando desse primeiro artigo, esse artigo, na verdade, é um artigo sistemático, um estudo sistemático do que tem de literatura. Foi publicado no Journal of Sports Medicine em 2015. O autor principal é o tal do McCormick. Esse cara, pelo que eu vi, assim, é uma das pessoas que mais estuda esse assunto. E ele reuniu 46 pesquisas com diferentes abordagens para tentar juntar, tipo assim, o que a gente sabe que tem efeito, o que a gente sabe que não tem efeito. Ele faz uma grande ressalva ao longo do artigo sobre a qualidade dos estudos, a presença de vieses, e ele fala de forma muito clara. A grande maioria dos estudos tem alto risco de viés e qualidade de estudo mediana ou baixa. Então esse é outro ponto importante. E aí ele avalia várias coisas aqui, que é a autofala, que é aquele famoso, você consegue, vamos, falta pouco, você se estimular, você se instigar ao longo da prova. Isso é algo que você pode treinar no treino, você pode
Se expor à prova, eu acho que é uma maneira muito interessante. Então, o ganho de experiência em prova, acho que entra aqui para você poder exercitar tudo isso. A segunda técnica que ele achou, inclusive todas as que eu estou falando, ele achou benefício, tá? O segundo ponto é a imaginação. Então, você, antes da prova, você imaginar essa corrida vai ser boa, eu vou me imaginar passando pelo quilômetro 10, passando pelo quilômetro 20, passando pelo quilômetro 30, chegando feliz com o meu tempo dos sonhos. E é algo que você pode, inclusive, recorrer ao longo da prova. Então, você está lá no quilômetro 30, começou a bater aquela deprê, né? Aquele momento que, para mim, é a hora que começa a maratona, você já começa a falar, cara, daqui a 12 quilômetros eu vou passar pelo pórtico, eu vou encontrar minha família, eu vou terminar minha primeira maratona, eu vou tentar fazer meu RP, eu vou só conseguir terminar esse negócio, depois vai acabar essa tortura. Você pode pensar tudo que você puder. Então, técnicas de imaginação. Ele coloca de técnicas de metas, né? Então, assim, colocar metas que sejam desafiadoras, porém ao mesmo tempo realistas, e trabalhar em cima dessas metas. Correr por correr, né? Assim, vamos ver o que vai dar? Tem uma chance de você não dar aquele 100%. Aliás, gente, tudo que a gente está falando aqui, o que é? É você conseguir ter a máxima performance que o seu corpo fisiologicamente é capaz de fazer. Isso é muito importante falar também. Não é nenhum milagre, né? Exatamente. Imagina lá, você tem uma laranja, você pode espremer a laranja e tirar uma quantidade de suco, ou você pode espremer aquela laranja ao máximo que não sobrar nenhum gominho com um pouquinho de líquido dentro. Então, é como espremer a laranja ao máximo. Essa é a ideia. Não existe, na minha opinião, e eu sou uma pessoa um pouco cética, não tem como você fazer coisas sobrenaturais. Então, se você não tem adaptação cardiorrespiratória, muscular, neuromuscular, pulmonar, não tem como você fazer mais do que o seu corpo é capaz de fazer. A ideia aqui é justamente chegar ao seu limite. Eu acho que esse é outro ponto. São várias ressalvas que a gente vai fazendo que eu acho que são muito importantes. Só uma curiosidade, André, achei muito legal, né, esses pontos aí que essa revisão encontrou, né, como sendo benéficos ali para a questão da mentalidade, né, da performance na corrida através da mentalidade. A questão da autofala, achei bem curioso, porque eu brinco aqui em casa, né, que a minha esposa adora falar sozinha, né, então vira e mexe ela tá conversando com ela mesma, assim, pela casa. E eu sempre achei isso muito estranho. Mas há pouco eu tentei começar a fazer isso nos meus treinos, né, e sabe que ajuda muito, assim, você falar com você mesmo, assim, às vezes até em terceira pessoa, como se você fosse uma outra pessoa falando para você. Eu notei que é algo que parece que dá um certo boost de energia, assim, parece que tem alguém torcendo por você, te motivando. É muito engraçado como a nossa mente funciona, né? E um outro ponto aqui que foi a imaginação motora, né? Eu lembrei muito daqueles vídeos que a gente vê de vez em quando na internet, na televisão, um esporte onde as pessoas fazem muito, né, essas técnicas de imaginação, de visualização, na Fórmula 1, né? Você vê ali o piloto com o seu volantezinho ali, imaginando, ele consegue reproduzir todo o percurso de uma prova da Fórmula 1 na cabeça dele, né? Sem estar ali propriamente correndo, né? Fazendo a prova. Isso é bem interessante. A gente sabe, né, André, que a visualização faz com que haja ativação de áreas ali muito semelhantes às áreas que são ativadas quando a gente está realmente exercendo aquela atividade, né? Então é uma forma realmente comprovada da gente treinar alguma coisa, seja um novo gesto motor, então uma pessoa que está aprendendo uma nova habilidade e ela quer treinar, né? Às vezes, se ela não está ali no ambiente propício para, sei lá, de repente jogar golfe, por exemplo, se ela ficar visualizando, repetindo os movimentos na cabeça que ela aprendeu numa aula, por exemplo, isso vai fazer com que as mesmas áreas do cérebro sejam estimuladas. Então, é uma forma de treinar também. Então, você se visualizar concluindo uma prova bem, né? Você enfrentando os desafios, uma prova com subidas, você se visualizar concluindo aquelas subidas, você cruzando a linha de chegada, tudo isso faz com que o seu cérebro vá se acostumando, vá aprendendo a lidar com essa ideia, né? E no dia seja mais fácil de você desempenhar aquilo, né? E o estudo, essa revisão mostrou ser algo bem efetivo. Achei bem bacana. Exato. Aí tem um ponto, Murilo, que para mim foi um dos mais legais. Isso aqui realmente me pegou. Que é o inimigo da performance mental. Que é a fadiga mental. Isso aqui eu achei espetacular. Então, o que eles avaliaram?
eles avaliaram que um dos estudos que está dentro dessa revisão sistemática avaliou isso. Então, um grupo fazia atividades mentais extenuantes. Então, vamos supor, o cara vai fazer uma prova de título na véspera da maratona. Vamos dar um exemplo extremo, sei lá. Uma prova muito difícil, alguma coisa que ele está muito tenso, que a mente vai ser exigida ao extremo e no dia seguinte ele vai competir. Este cara que é exposto a esse estresse mental performa pior do que o cara que relaxou, espareceu. Então, isso é muito interessante. Então, aí você já consegue ver que existe um componente emocional. Então, o estresse, de forma geral, pode impactar a sua prova. E aqui a gente pode fazer algumas extrapolações que são um pouquinho mais práticas, mas que eu acho interessante. Que a gente já falou isso no episódio sobre o dia da prova. Quem não ouviu, procura lá, que é muito importante. Mas você vai correr a maratona no domingo, não vai pegar um voo que chega no sábado às 5 da tarde. Porque é aeroporto, estresse, tem que entrar no apartamento, cadê a chave do Airbnb? Será que eu esqueci alguma coisa? Puta, o negócio é longe, tem que ir na feira pegar o kit. Então, tente antecipar qualquer tipo de preocupação, estresse, com viagem, com trabalho, com mesmo compromissos. Pô, eu tenho um compromisso familiar, mas pô, não gosto muito dessa pessoa, mas tô indo meio que para agradar. Sabe assim? Tem coisas que a gente... Então, você quer performar na prova no domingo? Tira o sábado para relaxar. Mente. Não estou falando de corpo. Estou falando de mente. Né? E isso eu acho que é muito interessante. Sim, eu vejo muito, André, na minha prática como treinador, conversando com os meus alunos, eu vejo muito assim, muito mais uma preocupação com aspectos físicos, né? Ah, não, eu vou comer bem, eu vou ingerir bastante carboidrato na véspera da minha prova para estocar bastante glicogênio muscular, vou ficar com a perna para cima, etc. Mas poucas vezes se pensa nesses aspectos mentais, né? E pelo visto a gente tem ali digamos, uma reserva ali de capacidade mental, né? Então a gente tem que guardá-la também para o dia do nosso treino, para o momento do treino, para a prova principalmente. Isso é muito importante. E dependendo da fase da vida de uma pessoa, talvez não seja a hora ali de você buscar um RP, talvez não seja a hora de você intensificar o treinamento numa determinada semana. Vários fatores devem ser analisados em conjunto, né? O ser humano é muito complexo, né? Às vezes a pessoa está tendo uma semana extremamente estressante no trabalho, às vezes a filha está doente, tem outros fatores já fazendo com que haja uma fadiga precoce mental. Então vai ser muito difícil você performar no seu limite, no seu máximo, né? Você sabe ali que fisiologicamente você é capaz, mas você não consegue entregar. E se você não ajustar ali os objetivos, as metas, isso só vai gerar frustração. E a pessoa vai ficar se perguntando, poxa, mas por que eu não estou conseguindo, né? E a gente ainda vive numa época que muitas vezes a gente menospreza a questão mental, né? A gente fala, não, como assim? Que ridículo, eu não estou conseguindo performar minha cabeça? Como assim minha cabeça? Por que eu não estou conseguindo? Né? E não, a gente está vendo que faz diferença sim, que é algo muito importante também. Exato, e aí tem um link óbvio com saúde mental, né? Então se você está estressado, se você está cansado, se você está num momento ruim, se está deprimido, tudo isso vai impactar na sua performance, né? E a conexão é direta. Temos um episódio sobre saúde mental com o Dr. Diogo que ajuda bastante a complementar esse aspecto. Então acho que isso é um outro ponto importante, né? E aí tem outras coisas que são assim, são estímulos externos, que eu achei bastante interessante também. Então, por exemplo, isso aqui, lembrei da minha época de atletismo, que é a competição direta, o que ele chama de head-to-head. Você vai fazer um tiro de 800. Você está correndo sozinho, sua performance vai ser Você tem um cara que é um pouquinho melhor que você e você vai, não, eu quero ganhar desse cara. Você tem se você tiver esse espírito competitivo, você tem uma tendência a performar muito mais. Então, se eventualmente você é um dos raros corredores que tende a treinar, vamos por abaixo da sua faixa de treinamento que o seu treinador prescreve, talvez seja interessante você buscar o treinamento em grupo, para que essa pessoa possa te estimular a tirar o seu... Não é nem fazer o seu máximo, porque no treinamento raramente a gente faz o máximo, né? Aliás, a gente vai falar sobre isso depois. Mas para que você possa atingir as suas metas de treinamento. Então aqui, estou citando vários episódios, né? Mas temos um episódio sobre corrida em grupo e corrida isolado, corrida sozinho, que acho que fala bastante sobre isso.
Sim. E aí um outro ponto interessante, André, que quando eu li isso também eu pensei, hoje em dia até a tecnologia pode nos ajudar nesse aspecto, né? Os relógios ali Uhum, ditando o seu ritmo, se você coloca, programa uma meta ali de pace, o relógio te avisa se você está correndo de repente mais lento do que deveria, e isso acaba motivando. Talvez não tanto quanto um parceiro de treino, de prova ali te uhum, puxando, mas os relógios também ajudam, né? Um fato curioso, eu como treinador já vi isso algumas vezes acontecer, vejo, aplico um teste de campo ali com o meu atleta, um teste de 3 quilômetros, por exemplo, aí ele performa X, daqui 2, 3 meses ele repete esse teste, performa igual, performa X, daqui a pouco, mais 2, 3 meses, continua treinando bem, performa às vezes é pior, e eu falo, mas peraí, o que está acontecendo, né? Será que ok, fisiologicamente essa pessoa está evoluindo, mas mentalmente há um bloqueio, uma dificuldade de impor um ritmo mais forte. Então, deixa eu tentar aqui fazer um teste. Então, eu vou lá, sei lá, a pessoa fez o teste para pace de 4,30. Eu vou lá e coloco no planejamento um aviso, né, para o relógio avisar a pessoa se ela ficar mais lenta do que 4,20. Aí o uhum, relógio apitando e falando para ela, ditando o ritmo, a pessoa vai lá e consegue performar melhor. uhum. Então é engraçado isso, que realmente esses estímulos externos ajudam muito, né? E não só uma pessoa do seu lado, mas a tecnologia também pode ajudar bastante. Exatamente. E além da competição direta, né, o head-to-head, o encorajamento verbal. Então, tem comprovação, né? Assim, eu não sei como que estudaram isso, são muitos estudos, tá, gente? Na verdade, quando a gente pega uma revisão, você pega 46 estudos, obviamente eu não li os 46, né? Não vamos, Uhum. não vamos também falar aqui coisa que não condiz com a realidade. Mas eles veem que aquela coisa básica do vamos, corre, vai, força, falta pouco, aquela pessoa gritando externamente é Uhum. capaz de, de trazer uma melhora de performance. Além disso, outros pontos que ele avaliou, então, música, Uhum. comprovado. Então, para quem na competição, inclusive, não pode, né? Não pode, em competição Sim. oficial, você correr de música, um corredor profissional. Um corredor amador, ele Uhum. pode correr de música, não tem problema nenhum, não está competindo por prêmio, mas a música é comprovadamente capaz de melhorar, porque tira o que a gente fala do foco atencional. Uma das coisas que eles estudam aqui é isso. Então, esse tem um outro Uhum. estudo que é menor que eu vi que eu achei bastante interessante, que tem a ver sobre esse foco atencional. O que, que é isso? Um grupo, o cara, ó, você vai fazer um teste all out, então tudo que você tem para dar, e você vai ditar o pace. Então o próprio corredor falava: não, vou correr 3,40. Não, 3,40 tá tranquilo, eu quero Uhum. ir a 3,30. Não, eu quero ir a 3,20. Então ele determinava o pace. Uhum. E o outro teste, quem determinava o pace era outra pessoa e não falava para ele. Falava assim: ó, eu vou aumentando aqui e você, vamos ver até onde você chega. Quando Sim. não era decidido pelo corredor, era decidido por um foco externo, ele conseguia correr melhor. Né? Então, assim, são Olha só. coisas, são várias pequenas coisas que, assim, mostram que o efeito mental ele existe. Né? Então, assim, Uhum. tem o outro ponto que cita aqui é a questão do placebo. O placebo é um fato. Tem alguns estudos clássicos aí de placebo que, assim, o, o, o cara pegava um isotônico, o isotônico forte, com uma coisa nova, e o isotônico padrão. Então, aí, e falava, ó, o vermelho é o forte, que a gente está testando aqui, é uma droga nova, a gente está Uhum. testando, a gente tem estudos promissores, parece que ajuda mesmo, mas a gente quer testar. E no outro ele fala assim, isso aqui é o isotônico convencional que você vai tomar durante o treino. E os Uhum. dois eram a mesma coisa, só mudava que um tinha um corante vermelho e o outro não tinha o corante vermelho. E, Uhum. obviamente, o cara do corante vermelho correu melhor. Então, assim, isso é Sim. placebo, gente. É placebo. O cara falou, puta, animal, vou testar um negócio novo aqui. Então, isso tem efeito. Se tem efeito, é a maior prova, é uma prova de conceito. A parte mental faz diferença na performance. Ponto. Uhum. Né? Então, assim, tem várias coisas que ele fala aqui. E uma coisa que eu achei interessante que ele fala é assim, que você não precisa combinar todas essas coisas. Então, imagina só Uhum. um cara que, tá bom, lê esse artigo, ele vai fazer autofala, ele vai fazer imaginação, ele vai colocar metas, ele vai. Não dá, o cara vai pirar. Então, o que a gente sugere, né? E aí agora passamos para opinião, né? É que Aham. você escolha aquilo que você se sente bem. Pô, testei, fala no treino, achei um saco,
me senti um tonto falando comigo mesmo, me atrapalhou por ter que falar no meio da... Uhum. Então, bom, talvez não seja para você, então vamos tentar a imaginação. Para Uhum. mim, o que me ajuda muito, aqui falando de experiência pessoal, tá? Saímos da ciência, é a meta. E principalmente, metas assim, pro dia da prova, você vai correr uma maratona, coloca uma meta pro primeiro 5K, pro segundo, pro primeiro 10K, fracione, não coloca Fraciona. metas, eu quero correr a maratona para 3 horas, porque isso é muito abstrato, ao longo de uma prova de 3 Uhum. horas, sua cabeça vai e volta, acho que vai dar, acho que não vai dar, daqui a pouco você tá entediado, daqui a pouco você tá desesperado, daqui a pouco você tá feliz, daqui a pouco você tá assim, Sim. fracione em pequenos steps, então 5K, Uhum. eu quero passar o 5K para tanto. Putz, eu já vi que o segundo trecho do quinto ao 10K é um trecho mais desafiador, então eu vou colocar aqui uma margem, mas eu já sei que do 10 ao 15 é um trecho que tem uma decidir, então eu vou tentar recuperar. Isso ocupa a sua cabeça ao longo da prova e facilita demais, Uhum. gente. Fracionar é Uhum. muito. Treino intervalado é outra coisa. Se você faz, tem 6 tiros de 5 minutos. Se você falar assim, nossa, você termina o primeiro e fala assim, nossa, faltam mais 5. Fraciona, fala assim, não, vamos lá, vamos fazer esse. Um Vai por um. pensando, faz um por um. Uhum. Pensa no agora, pensa naquele, não pensa no próximo. Isso eu acho que ajuda Sim. bastante. A ideia de fracionar, né, André, objetivos, assim, o objetivo principal de uma prova em vários subobjetivos, faz também com que você tenha várias pequenas recompensas ao longo da prova, né? Então, Uhum. tem ali uma liberação de dopamina, uma sensação boa que você concluiu, e isso inconscientemente, né, vai te dando mais energia, mais gás, porque você vai cumprindo, dando check naquelas pequenas metas, né? E são coisas mais palpáveis, né, do que Uhum. você só tem que fechar a maratona para 3 horas e 30. Putz, é muito longe. É muito longe. E aí você vai se sentir desmotivado com certeza no meio do percurso, né? Legal. Murilo, antes da gente falar do segundo artigo, eu queria citar aqui dois Uhum. exemplos assim de corredores de endurance que eu acho que tem essa parte mental, que eu acho que é legal, né? A gente falou aqui dos exemplos do Sim, tênis e tem dois. Um é o óbvio, Eliud Kipchoge, que ele é um cara assim, ele sim. virou palestrante, né? E uma coisa que eu acho muito legal dele é que ele é um cara que ele diz, eu discordo, né? Quem sou eu para discordar dele? Mas ele diz que ele é É. comum. O que ele difere dos outros é que é com a cabeça. Eu discordo. Eu acho que ele é um monstro de um corredor. Tem uma Uhum, adaptação fisiológica absurda. E uhum, talvez ele possa ser um dos melhores da história, né? Fica questionado aí se ele é o melhor ou não, mas uhum, porque ele tem ali um pequeno diferencial mental, né? uhum, E uma coisa que chama muita atenção, inclusive já vi isso sendo falado em outros conteúdos, outros podcasts, que ele é um cara que sorri bastante durante as provas e nas chegadas. É um cara que tem sempre um semblante calmo, um semblante uhum, alegre. E isso tem tem muito estudo mostrando, né? Que quando a gente sorri, mesmo que seja fake, uhum. gente. Se você fizer um Sim. sorrisão fake, como se fosse tirar uma foto, você tá lá de mau humor, você Uhum, fala assim, não, tirar uma foto. Você faz o sorrisão. uhum, Você libera um monte de coisa boa, né? Isso a gente não tá falando de coisa energias místicas, a gente tá falando de neurotransmissor, a gente tá falando de várias coisas que sim. vão diminuir a sua percepção de esforço, né? Então acho que o Uhum, Kipchoge é um cara que eu acho que ele conseguiu, vamos dizer assim, trazer pro endurance um jeito leve, alegre de fazer, entendeu? Acho que isso é um grande trunfo para ele, né? uhum. Talvez um outro exemplo aí não é do endurance, um cara que eu acho que era assim, que eu acho que ajudava ele, era o Usain Bolt. Você via lá Sim. os outros corredores, Muito todo mundo carismático, né? tenso, aqui, que o corredor de 100 metros geralmente já é um cara mais carrancudo, né? Fica É. tenso, faz a cara feia, mostra o número. Você chega lá, o cara tá arrumando o cabelo, rindo, isso aqui. Aquilo ali eu tenho certeza que tirava um nervosismo pra ele, e óbvio que, de novo, ele é um monstro fisiologicamente, é um puta atleta, mas eu acho que isso ajudava ele, né? Então, assim, acho que Uhum. são dois, assim, exemplos de pessoas que conseguiram trazer alegria, felicidade para ter uma performance acima da média. Sim. Concordo, André. E assim, não sei, um exemplo também, né, de quando a gente sorri, de quando a gente fica alegre numa prova, como isso ajuda, como isso diminui a percepção subjetiva de esforço, né? Vou citar o exemplo clássico aqui para mim, que é São Silvestre, né? Uhum, Quando você encontra público, quando você passa ali numa rua mais cheia, uhum, ou quando você uhum, está ali na Brigadeiro sofrendo com a subida, já no
nos últimos 2 quilômetros de prova ali, você vê uma multidão torcendo por você, muitas vezes te chamando pelo nome, quando o seu nome está ali no número de peito, aquelas crianças às vezes segurando cartazes, segurando a luva ali do turbo lá do Mario lá, e você bate a mão e aquilo te dá um boost, te dá uma energia a mais, e realmente te ajuda, né? Um outro exemplo que eu até criei um Reels recentemente sobre o tema, né? Foi mais ou menos quando teve a Maratona Internacional de São Paulo, né? Eu estava fazendo um treino longo no Parque Ibirapuera e eu decidi correr um pouco no sentido contrário aos corredores, né? Foi um trajeto ali de mais ou menos 3 quilômetros, 4 quilômetros do Parque Ibirapuera ao Parque do Povo. Não atrapalhei ninguém, porque eram os últimos colocados, então a via já estava bem livre, né? Eram poucos corredores vindo, pessoas que já estavam ali com 6 horas de prova, mais ou menos. Caramba. E ali foi impressionante, porque quando eu incentivava as pessoas e elas devolviam para mim um sorriso, e 95% delas sorriam de volta e agradeciam ali, até emocionadas muitas vezes, do nada eu olhava para o meu relógio, eu estava correndo para um pace 5:30, quando eu olhava para o meu relógio eu estava 4:50, 4:45. E minha percepção de esforço quase que normal, assim, quase que como antes. Então é impressionante como o sorriso, a alegria, né, te contagia, e também o fato de que eu mudei o meu foco atencional, né? Então, Exato. como a gente falou, né, é difícil a gente ter um fator só ali trabalhando a nosso favor, né? Às vezes mais de um. Exato. Então, acho que ali teve a questão do sorriso e também a questão da mudança do foco atencional, que me distraiu e eu acabei correndo mais forte do que devia ali durante esse percurso sem nem perceber. Perfeito. E aí eu vou citar mais 2 exemplos. Um eu vou só citar mesmo, que eu acho que é um exemplo de resiliência mental, de mental toughness, que é o Carlos Dias, né? Que eu sei que sim. virou ouvinte depois da participação aqui. Então, se vocês querem ouvir um exemplo de uma pessoa que faz coisas absurdas, que tem uma resiliência mental completamente fora da curva, ouçam o episódio 50 do Carlos Dias, que é um ultramaratonista, que fez coisas absurdas, extraordinárias, e também tem esse viés da alegria, do sorriso, da motivação. No caso, ele tem uma causa nobre para ajudar as crianças do GRAAC, então acho que isso também é uma motivação a mais. E tem uma pessoa, acho que eu nunca citei aqui no podcast, mas que eu sou fã, que é simplesmente a maior ultramaratonista do mundo, é a Courtney Dauwalter. Essa mulher, ela ganhou o TMB, ganhou praticamente tudo, ela ganhou as 3 maiores provas de ultramaratona no mesmo ano. Assim, é um monstro total. E esses dias eu estava ouvindo uma entrevista dela, e até meio que viralizou isso dentro do mundo da ultramaratona, que ela criou o conceito da Pain Cave, que é a caverna da dor. Isso é muito interessante, né? Que assim, o que é a caverna da dor? Eu achei isso muito legal. Ela sabe, então ela faz provas de 100 milhas, né? Então, mais de 160 quilômetros, 250 quilômetros, 200 milhas, que vai dar tipo 300 quilômetros, uma coisa insana. E ela sabe que mais cedo ou mais tarde a dor, o desconforto, a vontade de ir embora, a vontade de parar, vai chegar, né? E aí ela criou essa entidade que é a Pain Cave, que assim, ela imagina assim, beleza, tô dentro da caverna da dor. Então agora é a hora de pegar a minha pá e cavar. Então, ela não é muito normal, né? Mas assim, você vê que a pessoa assim, então ela fala assim, legal, eu tô aqui, vamos tentar cavar mais fundo. Eu quero cavar mais fundo, eu quero cavar mais fundo. E isso, de alguma maneira, assim, ela cita, né, nas entrevistas e tal, que isso transformou a experiência da dor não como um, nossa, que saco, tô sentindo dor. É tipo assim, nossa, eu tô tendo a oportunidade de cavar mais fundo. Tô tendo a oportunidade de ir mais para dentro da caverna e me conhecer melhor, testar meus limites. Então, de um jeito, dá uma mudada na cabeça dela. E eu acho que isso é teoria, tá, gente? Eu acho que quanto mais longa a prova, mais o mental importa, assim. Porque eu acho que, por exemplo, vou te dar um exemplo, Murilo. Eu tenho certeza eu não tenho, mas eu tenho forte desconfiança de que eu sou capaz de correr uma maratona na esteira amanhã. Tipo assim, se eu botar a esteira lá e falar assim, André, vamos lá, corre aí devagarzinho. O desafio acho que não vai ser físico, vai ser mental, aguentar ficar 42 km numa esteira, que pra mim é tipo assim... Tortura, entendeu? Tortura. Então acho que assim, quanto mais longa a prova, maior. Outra coisa que a Courtney Dauwalter falou, que eu acho muito interessante, que até virou uma camiseta que ela vende, assim. Quando ela ganhou o TMB,
ela chegou no momento da prova ali que começou a apertar a coisa para ela e ela começou a falar autofala. E ela falava robot, tipo robô. Aham. Que é uma maneira que ela falou assim, sem sentimento, só continua correndo. Você é uma máquina, continua correndo. Então, assim, são Uhum. pessoas que são excelentes atletas, treinam uma barbaridade, uma pessoa absurda, mas que ela foi desenvolvendo essas técnicas. Então, na hora do vamos ver ali, para ela ganhar tanta coisa que ela ganhou, pode ser uma Uhum. técnica. As pessoas diferenciadas, acho que do mundo do endurance, que acho que vale a pena citar. Uhum. É muito interessante isso, André, e como cada pessoa cria suas estratégias, né, Exato. e encontra aquilo que melhor se adequa para a sua realidade, né? Eu não sou a Courtney, né? Meus resultados são bem abaixo do dela, Uhum. mas eu também já criei na minha cabeça, né? Eu falei que recentemente comecei a conversar comigo mesmo, agora me lembrei que eu já fazia isso há muito tempo, eu acho que mais ou menos há uns 10, 15 anos atrás. Eu fazia algo semelhante também, que eu li um livro chamado Born to Run, né, do Christopher McDougall, Uhum. e lá ele fala, né, de tribos indígenas que usam a corrida para caça e etc. Eu acho que aquele livro me marcou muito na época, e aí eu lembro eu fazendo alguns treinos intervalados na pista de atletismo ali do CPUSP, né, e eu lembro que eu me imaginava caçando, né, então Uhum. a cada estímulo que eu fazia de intensidade, eu me imaginava tendo que correr atrás da minha caça, né? E eu não podia deixar o ritmo cair, senão eu não conseguiria, né? E como se aquilo fosse algo fundamental para minha sobrevivência, né? Uhum. E eu ficava enganando a minha mente e era algo que realmente funcionava para mim, né? Era um estímulo ali, muitas vezes eu verbalizava mesmo, então Uhum. é uma verbalização que de alguma forma me motivava, né? E mais uma vez mudava meu foco atencional, né? Tirava o foco atencional para a dor, para o desconforto cardiorrespiratório, para o desconforto periférico, né? As pernas Uhum. pesadas, e eu pensava em outra coisa. E eu lembro que funcionava muito bem. Eu fiz isso por bastante tempo até. Eu acho que, com certeza, quase por um ano inteiro eu usei essa técnica. Até me lembrei dela agora e vou tentar refazer, porque funcionava bem para mim. Legal, Murilo. Bom, Uhum. vamos agora voltar para a ciência aqui, sair das anedotas. E aí Isso. a gente tem um outro estudo que é uma revisão sistemática com meta-análise, saiu no Journal of Open Sport and Exercise Medicine, que avaliou se intervenções para melhorar o mental toughness é muito parecido. É capaz de trazer um efeito. E aí ele coloca aqui Uhum. que tem um efeito médio grande, e aqui eu achei interessante que ele testou também, ele incluiu estudos de intervenções psicológicas. Então, ele até usa um termo lá que eu fui tentar entender muito bem o que é, mas o que é? São pacotes de intervenções psicológicas. Você pegava um atleta e fazia assim, ó, você vai fazer aqui 12 sessões com o fisioterapeuta do esporte e vamos avaliar se isso incrementa Uhum. o seu desempenho. E achou benefício. É, ele faz a ressalva que tem uma qualidade metodológica na maioria baixa ou moderada e com vieses Uhum. relevantes em 75% dos casos dos estudos selecionados. E aí ele Uhum. conclui que o mental toughness pode ser desenvolvido, a resiliência mental, com intervenções psicológicas bem planejadas. E aqui eu acho que é um ponto que eu acho que é o grande ponto desse estudo, que ele fala Uhum. que intervenções duradouras de longo prazo tendem a gerar melhores resultados. Então, acho que isso é importante porque, de novo, né, no mundo do curto prazo, no mundo do quero melhorar logo, do mundo de acabei de começar a correr e quero classificar para Boston, as pessoas podem achar que, beleza, eu vou implementar aqui nesse ciclo de maratona e eu vou. Isso aí é uma construção. Então você vai ter que entender o que é melhor para você, se conhecer dentro daqueles 4 Cs que o Murilo falou. Pô, será que o meu principal ponto é a minha confiança, por exemplo? Eu sou uma pessoa que tende a ter uma autoestima mais baixa, eu tendo a ser uma Uhum. pessoa que, que que não acredita muito em si mesmo. Então, pô, eu preciso, de repente, vou fazer uma terapia, entendeu? E Uhum. vou me desenvolver e começar a acreditar mais no meu potencial. Por que não? Né? Uhum. Ou será que o meu problema é que eu sou uma pessoa que não tô me sentindo desafiado pela corrida? O que eu vou fazer? Vou entrar num desafio com outro amigo que falou que acha que corre melhor que eu. E aí eu acho isso muito importante, eu acho que esse episódio como um todo, eu acho que é importante a Uhum. gente colocar isso assim.
Não existe receita de bolo, gente. Não existe. Você vai ter que Uhum. se conhecer. Então, acho que a provocação é aqui. Pô, corri um 10K e não, eu achei que eu deixei performance na pista. Por que será? Uhum. Tenta entender. O que você sentiu? Você ficou na hora que você sentiu a dor, você não soube fazer ou você começou fraco porque você achou que não ia dar certo e aí no final você sentiu que sobrou? Entendeu? Ou será Sim. que foi no dia Uhum. seguinte que você saiu, trabalhou que nem um maluco e foi correr no dia seguinte? Então você vai ter que Uhum. tentar entender, não tem receita de bolo. Exato, cada pessoa é única, né? Você mencionou ali, será que a pessoa tem um problema de autoestima? Às vezes é totalmente o oposto, né? A autoestima é tão alta que ela se superestima, né? Então ela acha que a performance dela tá muito melhor do que tá. Então aquela pessoa Uhum. que, não, eu tô super bem aqui hoje, vou performar super bem na prova, aí liga o dane-se ali para todo planejado, começa 20 segundos mais forte para o quilômetro do que o que planejou ali previamente e quebra, e depois vai ficar achando ruim, Exatamente. né? Tem Exatamente. esse ponto também. Uhum. Boa, Murilo. Não sei se você tem mais algum estudo para citar. Eu Vai lá. tenho dois aqui, é, e aí os dois são sobre técnicas, né? Treinamento de mindfulness, né? Uhum. Mindfulness, para quem não sabe, ou para quem talvez já tenha ouvido falar, mas não entende muito bem, tentando buscar uma tradução ali para o português, seria técnicas de atenção plena, né? Uhum. Geralmente envolvem exercícios de respiração, de você focar a sua atenção numa única coisa, né? Tem, por exemplo, o mindfulness eating, né? Então você, tipo, comer com atenção plena, né? Tem gente que, pô, toma banho com atenção plena. Então você tentar não fazer ali muitas coisas ao mesmo tempo e focar a sua atenção em uma única coisa, e muitas vezes envolvem técnicas de meditação, né? Até dei uma pesquisada, será que é a mesma coisa, meditação e mindfulness? Então eu vi que toda a técnica, se alguém é especializado nisso, especialista nisso, e eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija nos comentários e ensine a mim, né, ao André e às outras pessoas a forma correta de interpretar isso. Mas pelo que eu entendi, toda técnica de mindfulness é meditação, mas não toda meditação é mindfulness, né? Então tem meditações que vão por outras vertentes, né? Mas assim, é algo muito utilizado hoje em dia, né? A técnica meditativa de mindfulness é muito utilizada. E aí eu peguei aqui um estudo, olha só, deixa eu ver aqui, foi um estudo publicado em 2020, tá? Que teve como finalidade, objetivo aqui investigar se um programa de treinamento em mindfulness poderia melhorar o desempenho de endurance. E aí avaliado através de tempo até exaustão e as funções executivas em atletas universitários, né? Então foram 46 atletas universitários de Taiwan, dividido, né, num grupo que teve ali a prática de mindfulness por 5 semanas e um grupo controle, né? Então, bem interessante. Teve um grupo controle ali. Então, um desenho um pouquinho melhor. Eles avaliaram, então, o nível de mindfulness através de uma escala que eu desconheço, que o desempenho de endurance através de um teste incremental, né? Até a exaustão, Uhum. e as funções executivas através de uma tarefa de Stroop e potenciais relacionados a eventos. Também não entendi muito bem essa parte, mas essa tarefa de Stroop é relativamente conhecida para a função executiva. E olha só que interessante, os resultados principais, né? O grupo que praticou o mindfulness ali por 5 semanas aumentou o seu nível de mindfulness, obviamente, não de atenção plena, capacidade, etc., Uhum. de manter a atenção, e suportou mais o tempo até a exaustão, sem diferença significativa no VO2 máximo. Então, olha só, eles também avaliaram o VO2 máximo. Ou seja, mesmo que não tenha tido uma melhora no VO2 máximo, ou seja, não houve uma diferença ali fisiológica, né, Uhum. envolvendo ali a questão cardiorrespiratória, a gente teve uma melhora do tempo até a exaustão. Espremeu Ou mais a laranja. seja, espremeu mais a laranja ali. Então, alguma coisa gerou essa diferença, Uhum. né? E bem provável que tenha sido essa questão mental, né? E houve uma melhora significativa na precisão nas tarefas de Stroop, indicando melhor função executiva, né? O que pode trazer também alguns benefícios É. na prova, né? Você tomando decisões ali, você planejando, você agindo ao longo de uma prova, talvez
dividindo ali a sua estratégia, o seu pace e tudo mais. Então, foi um estudo que me pareceu bem interessante nesse Tem um sentido. viés claro aí, que não querendo estragar o estudo, mas sim, o viés Aham, claro para mim é que, assim, é o placebo. Pô, eu fiz sim. mindfulness, melhorei, Uhum, eu tô iluminado, eu vou melhorar aqui meu tempo para exaustão, tô me sentindo bem, então assim, esse é o uhum. problema, gente. Eu não quero É. jogar água no chope de ninguém, mas assim, é muito difícil você conseguir isolar, entendeu? É muito difícil. Uhum. É muito difícil É. mesmo. Acho que em todas as revisões, né, André, que você mencionou, você mandou elas para mim, eu dei uma olhada, os próprios autores falam dessa questão do viés, né? E quando a gente fala em viés, não necessariamente, como você falou ali, muito bem, né? Não necessariamente a gente está criticando o estudo, falando, não, esse estudo é uma porcaria. Não, Às vezes é uma área que é difícil de ser estudada exatamente. mesmo, que é difícil você desenhar uma metodologia de estudo que tira esse viés. Como que você Perfeito. vai tirar esse viés? Então é muito mais um aviso, né, dos autores, do André aqui agora, de que a gente tem que olhar para Com uma esses certa. resultados com atenção, né, com Exatamente. uma certa cautela, que não é um divisor de Exatamente. águas, não é algo que talvez ali seja o seu principal foco durante a sua Exato. prática de corrida, seu treinamento. Não é para você deixar de treinar e ficar em casa visualizando a sua prova, ou você praticar uma meditação mindfulness. Não, você tem que é, treinar e talvez usar isso como um complemento para sua performance, para espremer a casca da laranja ali, como o André utilizou o termo e eu gostei bastante. Exato. E aí, André, um outro estudo que eu encontrei, que eu achei muito interessante, que foi também sobre mindfulness. Eu peguei estudos nesse sentido porque eu acho muito interessante, eu tento, já fiz isso com mais frequência, mas tento meditar com um pouco de frequência. Então, mais um estudo sobre os efeitos do mindfulness, sobre a ansiedade em esportes, a ansiedade competitiva. E é uma meta-análise, né? Então, achei bem bacana a meta-análise ali, uma revisão com meta-análise que pegou 20 estudos, publicados até o ano de 2023. E por que eu achei tão interessante, André? Porque quando a gente pensa em aquelas pessoas que treinam super bem, mas no dia da prova não performam tão bem, né? Muitas vezes a ansiedade é o problema, né? É a questão a Com ser certeza. trabalhada ali. E eu me coloco ali no pacote de pessoas que têm esse problema, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, já lido melhor hoje em dia com isso, mas é algo a ser trabalhado ainda. Já virei noites ali pré-prova algumas vezes já, sem entender o porquê, mas com certeza a minha cabeça ali estava pensando em 1 milhão de coisas e a ansiedade estava extremamente alta. Então achei legal esse estudo porque vai ao encontro ali de um problema que eu tenho, que eu sei que muitos corredores também têm. E vamos lá, o que nós tivemos aqui de resultados, né? Redução moderada a grande da ansiedade competitiva. Então, através eles, para quantificar a ansiedade, eles utilizaram aqui, se não me engano, uma escala, né? Foi um questionário. A prática de mindfulness também reduziu ansiedade cognitiva. Olha só, eles diferenciaram os tipos de ansiedade cognitiva, pensamentos negativos e preocupação, e ansiedade somática, né? Então, sintomas físicos como tensão e taquicardia. Olha só que interessante. Então, você praticar mindfulness ali de forma regular, talvez também não entendi se houve essa diferenciação entre uma prática regular e uma prática pontual, né, de mindfulness, talvez ali antes da prova, X minutos antes, né, podem levar à redução ali da ansiedade cognitiva e somática. Então, achei isso bem bacana. Também fizeram uma quantificação aqui de autoconfiança, também através de um questionário, aumento leve a moderado da autoconfiança, e deixa eu ver, basicamente é isso. Programas com mais de 7 semanas de duração tiveram efeitos melhores, então, olha lá, então, que eu estava na dúvida, né? Então, intervenções de mais médio e Longo longo prazo. prazo tiveram resultados melhores do que intervenções curtas ou talvez pontuais, e a conclusão, né? O Mindfulness é uma ferramenta efetiva para reduzir a ansiedade competitiva e potencialmente melhorar a performance. Funciona melhor em atletas experientes
em culturas mais abertas à prática e em programas mais longos. Achei engraçado isso, culturas mais abertas à prática. Então tem ali também uma questão de você tem que talvez acreditar, a questão do placebo e tudo mais, abre um pouquinho de margem para pensarmos a respeito disso, né? Aquela pessoa que talvez não acredite que isso vai melhorar a performance dela, não vai mesmo, né? Então, exato. Muito bom, interessante. Murilo. Diferente Realmente... do treinamento, né? A questão fisiológica não tem muito o que fazer. Se você está treinando, sei lá, seu VO2 vai melhorar, seu limiar de lactato vai melhorar, você querendo ou não, é um resultado que vai aparecer. Agora fazendo o contraponto assim, do mindfulness, que a atenção plena é uma das coisas que tem, fora do esporte, tem uma evidência científica bem robusta. Assim. Então, em manejo de ansiedade, em manejo de depressão, melhora de qualidade de vida. E como as coisas são muito conectadas, eu não duvido, tá? Embora, de novo, não dá para fazer um estudo duplo cego, randomizado, controlado. Não dá. Né? Eu desconheço uma maneira de fazer isso porque não tem jeito. Mas, assim, quando a gente junta a literatura aqui da parte da saúde mental e a gente extrapola um pouquinho isso do esporte, já a gente já sabe que tem até um outro estudo que é citado numa dessas meta-análises que eu achei bem interessante, que eles pegavam a pessoa antes de fazer uma prova de 10K e botavam ela para assistir um vídeo que gerasse assim, desconforto. Então, sei lá, uma cena violenta, uma cena nojenta, alguma coisa ruim, assim, que fizesse a pessoa ficar incomodada. E, assim, piorava muito a performance da pessoa. Então, assim, isso mostra que o nosso estado mental, em termos de saúde e bem-estar, isso impacta muito, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, isso é um pouco, assim, não é exatamente, mas tem um pouco a ver com a questão do estado de flow. Então, quando você tá num lugar que você assim, pô, tô correndo essa prova, tá tudo certo, eu tô bem, isso aqui tá, que dia bonito, eu tô feliz, cara, que legal que eu tô aqui. Você vai entrar num ciclo virtuoso, né? E eu acho que o mindfulness tem muito a ver com isso, né? Porque eu já meditei todos os dias por mais de um ano, uma época. Infelizmente, não sei porquê, mas eu perdi esse hábito e em algum momento eu preciso retomar. E assim, não é uma coisa rápida, isso é muito importante dizer, mas tem um efeito muito claro, sim. Muito claro. Né? O que eu tento fazer hoje é justamente o que você falou. Eu faço mindful eating todo dia no almoço. Quase todo dia. Eu tinha o hábito, eu desenvolvi o hábito em algum momento de almoçar assistindo televisão ou almoçar ouvindo podcast. E eu percebi que eu estava me desconectando. Eu adoro almoço e janta, gente. São dois momentos assim do meu dia que são... o dia tá um caos. Vou almoçar. Agora é a parte... Um break, né? Uma pausa. Uma parte gostosa, assim. Né? Então, assim, já que eu já tenho isso, eu tento, sempre que possível, almoçar com a minha esposa, muitas vezes com meu filho também, né? Quando o horário bate, e não colocar nenhuma distração. E eu digo assim, celular não pode estar nem na sala, tem que estar no outro quarto, né? Assim, para você ter essa presença, e você olhar para a comida, sentir o cheiro para a comida. E isso, com certeza, tem uma relação com o bem-estar muito grande, e isso vai se traduzir na sua prática esportiva. Murilo, eu queria puxar... Interessante, André. Pode falar, perdão. Só fazendo um complemento, né? Você mencionou a questão da atenção plena ao comer, né? Eu tenho síndrome do intestino irritado, busquei motivos para ela, etc. E eu descobri que uma coisa que me ajuda muito é comer com mais calma, né? Não comer ali no meio do caos e ansioso, rápido, sentar, me acalmar, comer com calma, né? A questão do mindfulness, né? Que você falou uma coisa que se fala cada vez mais, com resultados bem interessantes. Eu vejo cada vez mais, né? Atletas profissionais que praticam mindfulness. Eu vejo escolas, né? Crianças pequenas. Eu vejo por alguns alunos meus com filhos que as crianças têm a sessão de mindfulness do dia. Acho super interessante. Eu já vi tropas militares no Brasil eu nunca vi, mas já vi nos Estados Unidos algumas tropas fazendo atividade com mindfulness. Então, assim, algo muito interessante que deve ser visto com bons olhos ali, porque tem mostrado resultados bem bacanas. Exato. Tem bastante evidência isso para a saúde, né? E intestino irritável, acho que você sabe, né? Tem relação com ansiedade, assim, tem uma associação muito importante. Bom, Murilo, eu quero agora puxar para um outro ponto, que eu acho que esse ponto é muito importante. A gente está falando de mentalidade, performance, mas existe uma distinção que é perigosa, que é a mentalidade do treino e a mentalidade da prova. E aqui,
eu tenho uma maneira assim de traduzir como eu enxergo a diferença. Que assim, Legal. imagina o diabinho e o anjinho, um em cada ombro. No Hum, treino, o diabinho vai falar assim: vai mais forte, você consegue, vai mais forte. hum, E o anjinho vai falar assim: não, segue a planilha, calma, você vai se machucar. Então, uhum, no treino, né, você tem que tomar cuidado para não ir forte demais, né? uhum, Na prova, o papel muda. O diabinho vai falar: ih, cara, você não vai conseguir. Você tá mal. Você tá cansado e tem 20 quilômetros pela frente. E o anjinho vai falar assim: uhum, calma, vai dar certo, continua, persista. Você treinou para isso. uhum, Então, assim, escutem o anjinho e não o diabinho, tá? Então, assim, e aí esse é o ponto. Mentalidade, tudo isso que a gente falou aqui é para você conseguir espremer a laranja no dia da sua prova. Agora, se uhum, você espremer a laranja ao máximo todo treino, não vai dar certo. Tem uma frase que eu ouvi do César Cielo, eu achei sensacional, que é assim: quem treina forte todo treino, não treina forte uhum. nunca. Eu achei sensacional essa frase. E vai muito do que a gente fala aqui, né? Então, assim, qual é a diferença, Murilo, que a gente tem que ter de mentalidade no treino e na prova? Uhum. Perfeito, André. Ponto de vista mental, né, de força mental, de o que é um atleta com força mental, eu acho que a gente tem várias características, né? A gente tem a disciplina, Uhum. a gente tem resiliência, a gente tem o autocontrole, a gente tem Motivação. vários motivação, a gente tem uma série de fatores ali que englobam um atleta forte mentalmente, né? A gente tem que saber em quais momentos cada uma dessas características deve prevalecer, né? E na hora do treino, a gente tem que seguir o planejado, a gente tem que entender a importância de cada um dos treinos, a gente tem que entender que correr leve é fundamental e vai fazer parte ali de mais ou menos 80% da sua rotina de treinos, do seu volume de treinos. Exatamente para que a gente tenha energia, né, tenha perna, tenha fôlego para conseguir performar mais forte nos outros 20%, como o César Cielo aí falou, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa é, normalmente não, né? Normalmente, sim, a maioria das pessoas faz isso, né, de forma errada. Corre mais forte do que deve os treinos em baixa intensidade, corre mais lento do que deve, menos intenso do que deve, os treinos intervalados, né? Não consegue performar tão bem. E muitas vezes porque está correndo mais cansado, está correndo fadigado, não está respeitando o descanso, não está correndo leve quando é para correr. Então, toda hora o estímulo ele é pelo menos moderado para o corpo. Então, o descanso nunca é suficiente para que o corpo esteja ali no seu 100%. Então, a mentalidade durante os treinos é uma, né? A gente está treinando colocando tijolinhos ali no seu condicionamento físico para que você performe no seu máximo no dia da prova. Né? Então você está Uhum. trabalhando dia após dia para você conseguir performar no seu máximo no dia da prova. Uhum. Já no dia da prova, também é necessário ali bastante disciplina, é necessário que você siga o seu planejamento, mas é um planejamento que vai te levar ali para sua máxima exaustão. Ali, Uhum. quando você faz uma prova para buscar um RP, para buscar o seu máximo, é algo que vai ser muito extenuante. E ali já é diferente. Ali você realmente pode espremer a casca da laranja. Ali você Uhum. deve saber fazer isso. Você deve saber o quanto é o seu potencial e deve chegar ali nele. Né? Então é uma mentalidade diferente. Mentalidade de treino, mentalidade de prova são coisas diferentes. Se você encarar todo o treino como uma prova, é a chave para o fracasso, né? A receita para que dê tudo errado, que você se machuque rapidamente, que em pouco tempo você desenvolva ali uma lesão por Uhum. estresse repetitivo, daqui a pouco você Uhum. está com seu princípio de fratura por estresse na tíbia, daqui a pouco você está com a sua tendinite de tendão patelar, daqui a pouco você está com algum tipo de problema, porque você pega pesado em todo o treino. Então, são mentalidades bem diferentes, e como eu falei, a força mental de um treinador é composta por várias características. Você tem que Uhum. saber quando utilizar cada uma delas, e isso faz parte da experiência do corredor, né? Como a gente fala em Exatamente. vários episódios, o corredor experiente tem uma série de pontos a serem trabalhados, e Uhum. um deles é esse, saber quando utilizar cada uma dessas características mentais. Eu acho que assim, Murilo, aqui eu vou falar o que eu já falei várias vezes, né? Eu acho Uhum, que dentro da jornada do corredor, a, a, a mentalidade do dia da prova, conseguir uhum, espremer a laranja e tirar o último gotinha de suco, eu acho que é
assim, o cara já conseguiu se disciplinar, ele treina bonitinho, ele não perde treino da planilha, ele sabe o que é treino forte, ele sabe o que é treino fraco, ele tá prestando atenção na alimentação, ele tá prestando atenção no sono, ele já correu algumas provas, ganhou experiência, ele tá buscando aquela última gota. Eu acho isso, eu acho que, claro, quer dizer que o corredor iniciante não precisa pensar na parte mental? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que ele vai ganhar muito mais se criando maneiras, e aí acho que tem a ver com mentalidade, de manter a disciplina. Então, manter a disciplina. Respeitar treino forte, respeitar treino fraco. Manter a disciplina. Não pular os treinos de força, que ele odeia fazer, mas que são importantes, a gente sabe, para prevenção de lesão e ganho de performance. Então, assim, eu acho que a mentalidade do treino é muito mais importante, na minha opinião. Todo mundo tem direito de concordar. Agora a gente está numa parte mais opinativa. Não tem nenhum estudo que fale isso, mas eu acho que o grande ponto é, cara, você chegou lá na sua maratona, você não atingiu sua meta. Agora faça a seguinte reflexão. No ciclo de maratona, você pulou treino de força? Pulei treino de força, não fiz mesmo. Eu falei que ia fazer, não fiz. Você fez todos os treinos? Putz, teve aquela semana que eu ia fazer o longo no sábado, mas aí acabou que eu acordei no sábado com preguiça, deixei pro domingo, mas aí eu saí no sábado à noite, perdi um treino longo lá perto do meu pico. Então, começa por aí, cara. Pra próxima maratona, não pula o treino longo, cara. Pra próxima maratona, faça o seu fortalecimento. Eu acho que isso vai ter muito mais resultado do que você se preocupar com a autofala, com mindfulness, com seja lá o que for. Então, assim, eu acho que esse desenvolvimento de mentalidade, e aí, assim, de novo, se conhecer, cara, eu não consigo, todo ciclo, chega no meio do ciclo, eu me desmotivo e eu pulo o treino e tal. Cara, eu vi um youtuber americano, o cara teve a paixão, o que ele fez? Ele comprou um tijolo para cada treino que ele ia fazer ao longo do ciclo de maratona. Todo dia o cara ia lá, treinava, escrevia o número de milhas no tijolo e colocava na parede. E o cara correu e fez o RP dele em Boston. O cara colocou lá, encheu a parede de tijolo. A maneira que ele encontrou de uma maneira física, ele falou assim, cara, não posso deixar de botar o tijolo hoje. Eu vou lá, imprime um calendário, põe seus treinos no calendário e vai riscando. Tem aplicativos de celular de streaks, né, que são sequências. Faz 2 semanas que eu não pulo nenhum treino. Faz 3 semanas que eu não pulo nenhum treino. Faz 3 semanas que eu não deixo de fazer meu fortalecimento. Faz 4 semanas que eu não deixo de fazer minha soltura, sei lá, se isso for uma questão para você. Então, assim, tem outras maneiras. Eu acho que tudo isso acho que é muito mais importante, vai ter muito mais impacto no seu desempenho do que o self-talk, do que qualquer outra coisa do que a gente falou aqui. Isso de novo, gente, é minha opinião. Inclusive, convido todos a comentarem. Aliás, aproveitando esse momento, para quem ainda não nos segue no Spotify, nos siga no Spotify. A gente tem muito mais ouvintes do que seguidores. Lembrando que esse número é importante para a gente. É importante para a gente atingir mais pessoas. É importante para a gente conseguir subir aí nas paradas de podcast. Então, sigam a gente no Spotify. Se você gostar do que a gente faz aqui, se puder avaliar também. Não deixe também de nos acompanhar pelo YouTube, né? Lembrando que no YouTube a gente coloca os podcasts, mas a gente coloca também os shorts, né? Que no Instagram vai como Reels, no YouTube vai como Shorts. Então, se você acompanha, se você usa o YouTube no seu dia a dia, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá também tem cortes de episódio, então sempre a gente coloca semanalmente. E não deixem de nos seguir no Instagram, onde nós temos conteúdos que vão além deste podcast. Nós temos os 2 Reels semanais, nós temos chamadas para os episódios, nós temos os cortes dos episódios. Então não deixem de acompanhar por lá também. E para quem acha que a gente merece esse trabalho, que é um trabalho voluntário, que não só não nos rende frutos, mas como inclusive nos rende gastos mensais que a gente ainda não consegue cobrir, e puder, principalmente, né, se não for fazer falta para ninguém, dá uma olhada no nosso Apoia-se e, se for possível, fazer a contribuição. A faixa mais baixa é R$20. Lembrando que nessa faixa você já tem direito ao nosso episódio bônus mensal. Nós já temos o episódio de abril. Vamos gravar semana que vem o episódio que vai entrar ao ar em maio. E você pode acompanhar lá. O primeiro episódio foi sobre o ciclo de maratona. O segundo episódio a gente vai liberar em breve. Isso aí. Pessoal, agora a gente vai dar aqui 3 dicas finais. E aí, obviamente, se o Murilo tiver alguma
Se tiver alguma dica adicional, fique à vontade. É, Beleza. a primeira dica que a gente trouxe aqui é a questão da visualização. Acho que esse, de novo, um pouco de experiência pessoal, mas para mim é uma das que mais funcionam. É você imaginar o dia da prova, você imaginar a linha de chegada, você imaginar os seus familiares, se você tiver a sorte de ter familiares te acompanhando no dia da prova, que seja ou amigos da assessoria ou o seu treinador, a pessoa que é importante para você. Pô, para mim isso ajuda demais. E acaba que você, ao visualizar, você também adquire uma característica adicional de motivação. Né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Afinal de contas, corrida amadora, é importante lembrar disso. É para ser legal, gente. É para ser gostoso. Né? Então, acho que isso me ajuda bastante. E tira bastante também até a ansiedade de alguns pontos, né, André? Uhum. Por exemplo, numa maratona, né? Por mais que você já tenha treinado, por exemplo, a sua estratégia de suplementação, Uhum. hidratação, etc., muitas vezes na véspera ali, isso vai te gerar um certo estresse. Nossa, será que eu peguei tudo? Então visualiza, pensa se você lembrou de todos os pontos, se visualiza passando cada um dos quilômetros, né? Muitas vezes ali a organização já libera quais são os pontos de hidratação, os postos de hidratação, em quais quilômetros, então se visualiza em cada um deles, o que você vai fazer em cada um deles, visualiza aquele trajeto, aquela parte mais difícil daquela prova, visualiza uma subida, por exemplo, crítica do percurso, se visualiza ultrapassando esse obstáculo, tudo isso vai ajudar bastante para que não sejam surpresas ali ao longo da sua prova. Perfeito. Quer falar a dica 2 ou eu falo? Pode falar, André. Então, outra coisa, gente, é usar rotinas mentais tanto nos treinos quanto na prova. Então, não adianta nada você falar assim, vou fazer self-talk, né? Autofala. Mas você vai fazer só no dia da prova? Não, você vai ter que pegar aqueles treinos-chave. Então, o treino longo, o treino intervalado. Então, você vai treinando essas suas práticas, vai fazendo isso no longo prazo. Também você pode incluir técnicas de respiração, técnicas. Todas as técnicas que a gente falou aqui, gente, você pode implementar. E, de novo, aquela que for melhor para você, que se adequar E a melhor à sua dica personalidade. Perfeito. E a dica 3, né, André, que é tenha metas micro e revise os seus resultados, né? Então você dividir, a gente falou de prova, né? Dividir em subpartes, né? Mas tem muito a ver também com dividir o seu dia a dia de treino, né? Uhum. Então você vencer cada um dos seus treinos, você vencer cada uma das suas semanas, você ter ali talvez alguns pontos-chave no seu ciclo de preparação que são pontos em que você vai sentar, vai analisar os seus treinos, vai falar, bom, o que deu certo, o que deu errado aqui, o que eu posso Uhum. melhorar, o que eu fiz certo, o que eu vou persistir, né, e dessa forma fazer os ajustes necessários, né, e também comemorar pequenas conquistas, né, igual no dia da prova, quando você divide em várias pequenas partes, né, então você fala, poxa, olha lá, já passou um mês da minha preparação para a maratona, então tá dando tudo certo, Exato. ou não, isso eu vou fazer ajuste, olha que legal, tô indo bem, cumpri todos os treinos longos até aqui, cumpri 90% dos treinos, então tá dando certo. Então é uma outra dica ali que a gente dá. Exato. E aí, para fechar, vou dar uma dica extra aqui, gente, que acho que não tem tanto a ver. Tem a ver com prova também, mas acho que tem muito mais a ver com essa questão do treinamento, que é assim: evite traçar um cenário em que só tá bom se tudo der certo. Uhum, Sabe assim? Então, assim, eu quero correr minha primeira maratona sub 3, eu vou fazer 16 semanas de preparação, no meio eu vou correr o meu RP na meia, e eu vou fazer todos os meus treinos. Nessa época do ano é bom porque não vai fazer calor, e eu vou correr. uhum, Calma, não vai ser assim, cara. Não vai ser. Você uhum, vai ter percalços, você vai ter uma lesãozinha que, putz, será que vai dar certo? Será que não vai? Vou ter que adaptar. Putz, não era esse o volume que eu queria fazer essa semana, vou ter que pular para a semana que vem. Hoje eu vou ter que fazer cross training. Então assim, uhum. saiba desde o começo de que existem intempéries, existem Sim. situações que são incontroláveis, né? Então assim, acho que isso é importante também para que você evite esses sentimentos ruins que acabam se impactando. Então, frustração, perda de confiança, tipo assim, pô, não vou conseguir porque eu não fiz exatamente, eu perdi um treino, porque que nesse dia eu estava me sentindo mal, peguei um resfriado, isso é muito comum, né, gente?
Num ciclo de maratona de 16 semanas, qual é a chance de você pegar um resfriado, você pegar uma gripe, uma influenza, um covid, uma dengue? Nosso país tem essa característica, né? Você tem aí um cardápio amplo de coisas que você pode pegar. Então, assim, é uma chance grande, entendeu? Você vai ter que lidar com isso. Não adianta querer o cenário perfeito. Acho que essa é uma dica importante. Perfeito, André. Um exemplo prático disso sou eu, né? Eu tô treinando para minha maratona de Florianópolis. Tô ali há exatos quase 2 meses da prova, né? Hoje é dia 23 de abril, a gente tá gravando pós-feriado da Páscoa ali, em Tiradentes. E falta minha prova dia 22 de junho. Até um spoiler ali, porque a gente vai gravar com certeza um episódio secreto ali, bônus, né? Para os nossos apoiadores ali, né? O pessoal que colabora no Apoia-se, dando ali um panorama de como foi minha prova, né? A gente gravou ali sobre o ciclo de maratona, falando sobre como tem sido o meu ciclo, o que a gente tem ali como meta e tudo mais. Mas, voltando agora, eu peguei uma gripe, né? Provavelmente uma infecção viral ali no feriado, desde a quarta-feira passada. Fiquei 4 dias com febre, dor no corpo, destruído. Não dá para treinar, né? Perdi um treino longo importante e é isso, tem que saber lidar com a frustração. Foi chato? Foi chato. Mesmo eu sendo treinador, um corredor relativamente experiente, já corro há bastante tempo, já passei por isso outras vezes, pensamentos ruins surgem na minha cabeça? Surgem, claro que surgem. Né? Nossa, putz, perdi meu treino, um treino longo importante, eu ia rodar ali quase 28 quilômetros, 29 talvez, então, putz, e agora? Né? Mas é isso, colocar os pés no chão, se acalmar, fazer ali um replanejamento, né? E faz parte, né? Quando a gente fala em ciclos cada vez mais longos, né? A gente fala de maratona, a gente fala da vida, às vezes, do atleta como corredor, então pensa em longevidade, etc. Percalços vão acontecer. Exatamente. Uma lesão pode aparecer, uma gripe pode aparecer e tá tudo certo, né? Saber lidar com esses sentimentos e saber lidar com essas coisas em relação ao treino. O que fazer para replanejar o caminho. Para finalizar, Murilo, a gente falou de mindfulness e eu vou falar aqui uma frase que eu acho que essa frase é de Buda, não tenho certeza, mas é uma frase que eu não sei se eu já falei aqui no podcast, porque eu falo bastante isso, mas que é a seguinte: sofrer é tentar controlar o incontrolável. Então, aquilo que você não tem poder de controlar. Se você ficar tentando controlar, você só vai ter uma coisa: sofrimento. Então, assim, como que o Murilo vai controlar o fato de que ele pegou uma gripe? Ele pode prestar atenção, dormir bem, tomar água, mas ele pode ter uma gripe. Então não adianta tentar controlar esse tipo de variável. É melhor você aceitar, você entender que isso faz parte do processo e seguir em frente. Beleza, Murilo? Boa. Acho que falamos bastante, hein? São muitas muito coisas, legal. São muitos pequenos temas dentro de um tema grande, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, André. Valeu. Eu acho que foi um episódio desafiador também pra gente, né? Sim. Pelo menos para mim foi, porque eu acho que são aspectos, termos que a gente, eu pelo menos não estou tão habituado a utilizar no meu dia a dia, então a gente deu uma pesquisada, a gente conversou sobre o tema, né? Acho que foi um episódio bem, bem legal, né? Sim. Como a gente muito bateu na tecla, né? Não é ali o divisor de águas, né, para o seu desempenho, que isso fique muito claro, então vou repetir aqui, você ter uma rotina bem estruturada de treinamento, você seguir os seus treinos, se preocupar em seguir intensidade, zonas de treinamento da forma correta, respeitar o descanso, a gente tem N outros fatores que são provavelmente mais importantes para a sua performance esportiva, especificamente na corrida. Mas você, quando busca performance, qualquer segundo, qualquer milésimo ali pode fazer a diferença, né? Você bater ali um sub 3 horas numa maratona, você completar os seus primeiros 10 quilômetros, às vezes uma pequena diferença de performance pode ajudar bastante. Então aí talvez a questão mental, né, da sua força mental, pode te ajudar, pode auxiliar a espremer a casca da laranja. Perfeito, Murilo. Muito obrigado. Valeu, André. Obrigado. Obrigado a você e aos nossos ouvintes aí por estarem conosco mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!
Tchau, tchau. Até a próxima. Até.